chega aqui comigo, vem cá, vem cá. Muito bem. Ah, é aqui que começa? Tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube e quero saber o que vocês estão aprendendo, o que vocês viram esse ano. Fala o teu nome e o que você está fazendo aqui. Ok, o meu nome é Nicolas, eu posso pegar o microfone? Obrigado. A gente está aprendendo sobre a comissão de fé de Westminster. E a gente também está aprendendo sobre os símbolos da história da relevância na presbiterianas e outras igrejas que adquirem esse método. Então, esses símbolos foram representados que quando passou um certo tempo depois da Reforma Protestante, e daí eles se refizeram isso para ver o conceito que a igreja estava tendo naquela atualidade, ver o que caminho que a igreja estava seguindo, para a igreja não se desviar. E nisso houve meio que uma reunião que teve 150 pessoas, que foi discutido sobre vários temas. E nesses temas teve a confissão de fé maior, a confissão de fé menor e a confissão de fé de Westminster. E daí nisso a comissão de fé maior teve 146 perguntas e 190 perguntas. O quê? 196 perguntas. E a confissão de fé menor teve 150 perguntas. Daí nisso, aqui a gente vê que teve a Reforma Protestante na Basílica de Westminster. E daí aqui tem um livrinho aqui sobre a comissão de fé do Westminster. Daí mostra as perguntas, um livrinho bem simples. E aqui é isso. Mas então assim, a gente tem os símbolos de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, certo? E a confissão de fé de Westminster, e dessa confissão sai então os catecismos, que é o breve catecismo e o catecismo maior. Legal. Esse breve catecismo, quem que aprendia com esse breve catecismo? Acontece, a gente aprendia com esse breve catecismo, era aplicado em sala de aula, geralmente. Na UCP, na UPA, são aplicados até chegar para a pessoa fazer a confissão de fé. Ah, legal. Mas lá no passado eles foram feitos para crianças, certo? Lembra disso? Eles foram feitos para a criança aprender e ver essas perguntas que eram dadas lá no passado, que também trazem perguntas para nós hoje e respostas para nós hoje também, certo? É isso? Sim. Legal. Muito bem. E você, Gui, o que você está fazendo aí? Bom, eu estou aqui junto com o Nicolas, né, na apresentação, que a gente está falando sobre os símbolos, né? Aí a gente conta também o que foi a reforma, né? A reforma, ela aconteceu no ano de 1066, no século XVI, perdão, em que vários homens, 150 para ser mais exato, eles fizeram uma reunião fazendo perguntas básicas sobre qual o papel nosso como cristão na sociedade, quem é o Criador, qual é a função em que nós temos como cristão. Isso foi realizado na Basílica de Westminster, como vocês podem ver aqui. E é isso. Muito bem, Gui, muito bem, muito bem. E o que você tira para a tua vida disso aqui? Oi? O que você tira para a tua vida do que você está aprendendo aqui? Olha, vários princípios, né, como para você ter uma fé, eu acho que você precisa de uma boa base. Então, não basta você só estar vivo. Por que eu estou vivo, né? Por que você está vivo? Exatamente. Quem quis que eu estivesse vivo, não é mesmo? Qual é o meu princípio?
o meu princípio que eu parto muito é que eu tenho um propósito aqui. Qual é esse propósito, né? Eu acredito que a Bíblia, a palavra, e a nossa doutrina, que se baseia muito na Bíblia, ela responde tudo isso. Legal, Gui. Deus abençoe muito a sua vida e que tudo isso seja de algo produtivo para você também e para sua caminhada aí. Valeu, gente. Valeu. Agora vem para cá? Sim. Legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Nós estamos aqui com a Isabela e com o Estevam. Muito bem. O que é que vocês têm para falar para nós aqui das curiosidades da Bíblia? Da Bíblia, né? Da Basílica, né? Olha, o que foi essa Basílica? O que é essa Basílica? Então, uma das curiosidades foi a coroação. Rainha Elizabeth foi coroada dia 2 de maio de 1953. Jorge VI foi coroado dia 12 de maio de 1937. Charles II foi coroado dia 6 de maio de 2023, ainda nesse ano. Rainha Vitória foi coroada dia 28 de junho de 1838. Aqui a gente vai falar sobre... Porque ela é conhecida mundialmente por ela fazer velórios e enterros por celebridades e pessoas da família real. Ou seja, foi enterrado pessoas como Isaac Newton, Charles Dickens, Laurence Olivier, Stephen Hawking e Charles Darwin. Charles Darwin, mesmo sendo ateu, tendo uma família cristã, vivendo com uma família cristã, ele não acreditava em Deus, mas foi enterrado numa igreja cristã. O casamento da Basílica, que teve o príncipe William e a princesa Kate, se casaram no dia 29 de abril de 2011. E a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip se casaram no dia 20 de novembro de 1947. E ano passado, em 2022, o Príncipe Philip também foi enterrado e sepultado na Basílica de Westminster. Legal, então tudo isso aqui é na Basílica de Westminster, onde foi escrito a Confissão de Fé, é isso? Ah, legal, legal, legal. Poxa, quanta coisa bacana que aconteceu lá, né? Quanta coisa bacana que aconteceu lá. Vários casamentos muito pomposos, né? Algo bem chique, bem legal, né? E coisas de princípios também que esses princípios e valores que a gente carrega até hoje dentro da Igreja Reformada, certo? Legal, gente. Obrigado, hein? Deus abençoe vocês aí. Tá, e agora a gente vai para onde? Agora a gente vem para cá. Calma aí, ele vai se posicionar lá. Legal, vai lá. Muito bom. Então, o que a gente tem aqui? Fala o teu nome. Bom, meu nome é Denise. Eu sou uma das professoras da classe de adolescentes. Estou com a Gladys e a Kátia. Nós estamos estudando, né, sobre a Confissão de Fé de Westminster, quando vocês viram. Mas também nós estamos apresentando que até hoje nós ainda defendemos a nossa fé. Esses concílios acontecem na nossa igreja através do Supremo Concílio. Reuniões que acontecem de 4 em 4 anos na nossa igreja. Aqui está apresentado a última reunião do Supremo Concílio, né? Para que vocês tenham uma noção da ideia. Nós apresentamos aqui nossos símbolos de fé, como vocês já viram lá atrás. E trouxemos aqui impresso algumas reuniões do Supremo Concílio. A reunião de 2006, onde são 3 volumes que foram decididos todos os documentos. O que esse Supremo Conselho ele decide? Sobre missões, sobre a atuação da igreja, a liturgia. Ela trabalha toda essa questão, a doutrina da igreja, todas essas questões novas, responde para a sociedade qual é a posição da igreja mediante isso. Essa daqui é a Bíblia promocional do último Supremo Concílio, que tem dentro dela um pequeno histórico das reuniões do Supremo Concílio. Aí nós temos aqui o Manual Presbiteriano, que é a Constituição da nossa igreja, onde ela rege a nossa igreja e traz ali a questão da liturgia, código de disciplina, ordenação de pastores, de presbíteros, diáconos, como que é o dia a dia da nossa igreja. Também, nós vamos também, aqui é o material da nossa igreja.
Nós estamos utilizando aqui com a classe dos adolescentes o material do Adão Carlos de Nascimento, né, classe para catecúmenos, ensinando já a doutrina para eles, juntamente com a confissão de fé, né, que é uma aula, nós traduzimos um texto na linguagem dos adolescentes, onde a gente está trabalhando a confissão de fé de Westminster e as doutrinas da nossa igreja, que foi trabalhado dentro desse material realizado, né, onde tem ali uma questão de como eu estava falando, dentro dessa apostila nós temos ali o que nós estamos trabalhando com os nossos adolescentes, né? E nós estamos oferecendo este livrinho aqui para todos que visitam a nossa aula, tá bom? Um abraço e sejam bem-vindos ao nosso Território Teens, a nossa classe. E eu quero que vocês mostrem também as nossas professoras aqui, a Kátia e a Gladys, que são as nossas professoras. Essa é a nossa equipe de professoras, a Gladys e a Kátia. Nós que estamos aqui numa equipe para estar ensinando os adolescentes. E é uma honra trabalhar com esses adolescentes, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigada pela sua visita aqui. Muito bom, muito bom. Chega aí. Vamos caminhar. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês têm feito um bom trabalho com os nossos adolescentes. Ganhei meu? Olha aí. Ainda ganhei um presente aqui dessa mostra cultural que acontece agora na Igreja Presbiteriana Maranata 2023. É bênção do Senhor Jesus. Estamos aqui agora no outro espaço. É o Primeiros Passos da Criação. Muito bem. Chega aqui. A tia Dani está aqui. Tia Dani, vem cá, tia Dani. Você está aqui junto nessa sala, certo? Certo, exatamente. Vem aqui. E aí, por favor, me explica o que é esse espaço todo que você fez aqui. A gente está falando nossa revista de Gênesis 1:1. Então, tudo o que Deus criou. Então, era tudo escuro, né, pastor? Tudo escuro, não existia nada. Vamos entrar. Chega aí. Tudo escuro. Era tudo escuro. Era tudo escuro. Muito bem, Mas então Deus é muito bom, maravilhoso. Falou que tudo era escuro, né, Lucas? E criou a luz aqui, ó. E criou a luz. Agora tá claro. Claro. Mas falta alguma coisa, né, gente? Além da luz, ele criou o sol. Olha aí que legal. O sol, né? O dia, né? Maravilhoso, lindo. Mas tá faltando alguma coisa, né? Ele criou o escuro também. Criou a noite, né? As estrelas, a lua, aqui, ó. E por fim, não por fim, né? A continuidade, ele criou aqui a vegetação, as flores, as frutas, os vegetais e também os peixes. Não, o nosso peixinho é de verdade, tá? O nome dele é Dodói. E aqui está o versículo da nossa revista. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Então, aqui é a nossa apresentação da nossa aula que nós temos nessa linha com as crianças, tá? Tem uma continuação, mas por enquanto até isso. E tá aqui a lembrancinha, marcador de página com o nosso versículo. É isso, pastor. Obrigada. Muito bem. E como é que é ensinar esses princípios e valores para as crianças? Porque muitos falam assim, por que ensinar isso, né? Por que falar isso para as crianças? Elas não entendem, né? É só desenhar, é só pintar. Elas entendem mesmo de verdade? Como que é? Entendem muito. Tudo muito lúdico, né? O pessoal acha difícil, mas não é difícil. Papais, mamães, titios, titias, vovós. Um pouco no início... a gente tem um pouco de dificuldade no início da criança se acostumar. Depois que ela acostuma, o papai e a minha mãe tomam uma rotina nos domingos, aí tudo fica mais fácil. É bênção de Deus. E para você, assim, qual que é a importância de trazer a criança para aprender isso? Mas, assim, não trazer apenas uma vez, né? Porque, assim, muitas vezes o pai acha que trazer uma vez já resolveu tudo, já aprendeu tudo que tem que aprender. Como que é isso para você, na tua visão? O que você acha? Eu acho assim,
tudo na nossa vida a gente tem que continuar, dar continuidade. Então, o aprendizado, as crianças é o futuro da nossa igreja. E começa aqui, começa dentro da nossa casa e aqui. Então, se os pais não trazem, não tem como iniciar, né? Depois pega lá na frente, mas não importa. O importante é vir para a igreja para a gente poder iniciar esse trabalho, aprender mais da palavra de Deus, para que eles possam gravar isso de pequenininhos para o decorrer, né? Quando eles crescerem, eles levarem isso para o resto da vida. E assim, né, tia Dani, dá sequência também, né? Porque, vamos supor, aprendeu um dia que Deus criou o sol. Aí depois ele não voltou para aprender que Deus criou a lua à noite. E aí depois ele já vai para a vegetação. Ah, mas cadê? E a lua? Quem que criou, né? A gente faz, teacher, a gente repete todo domingo, tudo de novo. Repete tudo a mesma coisa no outro domingo para poder aprender, né? As nossas aulas, ela demora um pouquinho mais para terminar, né, do que as outras, por causa dessas divergências que a gente encontra. Mas também não é problema, pastor. A gente vai se Muito bem, muito bem, muito bem. As tias ali gostam de ensinar a criança, mas não gostam de falar do microfone não, né, tia? Muito bem, Deus abençoe, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos aqui, vamos, tia, chega aqui. Fala teu nome. Elizabeth, Elizabeth, você é professora de que sala, Elizabeth? firmando os passos, Firmando os de passos. 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos. É essa turma aqui praticamente, né? Trabalhados aí. E o que você preparou aqui para a nossa feira, nossa mostra cultural? Aqui a gente está reforçando a história de Davi e Golias, né? Apesar, né, do tamanho do Davi, ele foi corajoso e principalmente confiou em Deus para vencer o gigante. E é isso que a gente reforça na vida deles, né? Mesmo pequenininhos, com Deus, com Jesus, eles podem vencer as batalhas do dia a dia deles. Ah, legal. Agora entendi então aqui ó, esse gigante que está aqui. É o Golias. Isso, é o Golias. Aí a gente fez as pedrinhas para o pessoal matar o gigante do dia a dia. Replicar, né, o conceito que foi tido naquele momento lá, né? Isso mesmo. Então ali ganha não é quem taca na boca, é quem taca na testa. Aqui é na boca, né, para acertar, porque ia ficar esquisito um buraco na testa. Verdade. E aqui, o que tem aqui? Chega aqui, Gilberto, nosso cameraman ali tá distraído ali. Chega aqui, Gilberto. Mostra aqui, Gilberto, para nós, por favor. Explica para nós aqui, então. Aqui tem as armas que ele utilizou, né? A lança, o escudo, a bolsinha com as pedras. E aqui a gente está contando a sequência da história, só para ficar, né, registrado para quem quiser uma lida, resumidamente. Esse material que vocês usam também em sala de aula, certo? Isso. Mais a revista. Mais a revista. Aqui, material bonito, hein? Muito bom, bem planejado, bem preparado. Vai lá tacar uma pedrinha no seu gigante. Tacar uma pedrinha no gigante? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá ali. Cadê? Deixa eu ver se eu vou acertar a pedrinha no gigante lá, ó. Mas um gigante desse tamanho aí não tem como errar, né, irmão? Olha só. Vamos lá, ó. Ó. Pronto, ó. Ai, acertei no dente dele. Vai mais uma. Vamos lá. Quem acerta duas, pede música. Aê. É um pro CPF, pastor. É um pro CPF. Ah, obrigado. Olha aí, que logo. Muito bom. Ganhei um docinho aqui. Um mimo. Muito bom. Vamos para a sala aqui dos casais. Chega aqui. É a sala dos casais, a sala da família que a gente tem na nossa igreja. Chega aqui. Deixa eu ver aqui. O Thiago está aqui. O Thiago vai falar um pouquinho sobre essa sala. Chega aqui, Thiago. Nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, da IP Maranata. E nessa mostra, o que vocês prepararam para a gente aqui? A gente preparou aqui, pastor, a alegria da convocação, né? Então a gente fez um paralelo aqui com a convocação da seleção brasileira e quais são as alegrias que existem, né, nessa convocação. E aí traçando um paralelo com a convocação para o reino de Deus. Então é esse o objetivo que a gente trouxe aqui. E a gente tem mostrado para o pessoal a alegria e principalmente usando como exemplo Maria na anunciação dela, quando ela recebeu a notícia. E ela deixou com que o plano de Deus fosse cumprido na vida dela, né? Então a gente traça esse paralelo
E aqui a gente colocou como alegria da convocação e estamos chamando o pessoal aqui para participar, para fazer essa interação aqui com a gente aqui. Ah, legal, Thiago, muito bom. E então mostra pra gente o que está sendo apresentado para nós aí e como que está sendo. Não, ó, vamos começar aqui, pessoal. Alegria da convocação. Então, pessoal, ó, a alegria da convocação em relação... A gente fez esse paralelo, né? Convocação para a seleção brasileira, onde cada jogador é merecedor e ele tem que se fazer merecedor e se provar cada dia mais para poder ser convocado para a seleção e a alegria e honra que ele tem por representar o seu país. E traçando um paralelo conosco aqui, dos chamados para o reino, nós somos chamados pela graça de Deus para representar o reino de Deus. E a partir daí nós temos o quê? A alegria, que é a nossa disposição do coração, sendo o nosso coração como ponto central, mas nós temos também ali em volta todas as ações que envolvem e todos os sentimentos que a gente tem também guardados no nosso coração. E por conta disso, cada coração a gente tem que fazer um diagnóstico. E a gente coloca aqui como 2 pontos negativos e um ponto positivo, sendo que, por exemplo, o orgulho. Muitas vezes a gente procura alegria para a própria honra. E a apatia, a gente não tem alegria ou não se envolve. O que a gente tem visto, por exemplo, de alguns jogadores da seleção brasileira que não tem essa alegria de pertencer ou de estar nessa convocação, porque já sabe, eu sou bom, então eu vou ser convocado mesmo, então acaba se tornando um pouco apático e até um pouco orgulhoso. Então a gente tem que tirar isso de lado e a gente tem que trabalhar a nossa humildade, né? Se submeter à vontade de Deus com o usa-me, Senhor, que é o que Maria se dispôs a fazer, e a gente colocou essa passagem aqui de Lucas, capítulo 1, 27 a 33, onde Maria se colocou à disposição para fazer esse chamado, né? E aí é onde que ela recebe essa mensagem do anjo e com essa alegra-se agraciada. E Maria, nesse momento, ela ficou perturbada, né? Com essas palavras. Ela pensou, o que poderia ser esse alegre-se, né? Ou quais são os planos de Deus e como é que ficavam os sonhos dela, né? Então ela já estava prometida, grávida, e aí ela recebe essa anunciação de que vai dar à luz a um filho, porá o nome de Jesus. E a partir daí ela se coloca à disposição do reino de Deus, com toda a sua humildade, para que fosse cumprido o plano de Deus na vida dela. E a partir daí a gente coloca alguns tópicos aqui, como ter uma alegria no desconhecido. Porque muitas vezes o que é desconhecido, a gente não sabe porque é incerto, existe uma dúvida e muitas vezes pela dúvida a gente acaba não se submetendo, né? Então a gente tem que ter essa alegria no desconhecido, a alegria na humildade também, porque nessa anunciação Maria, ela engrandeceu o nome do Senhor, né? E o seu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois se atentou para a sua humilde serva. Então quando a gente se coloca também como humilde, a gente se faz com que o reino de Deus seja proposto na nossa vida e se cumpra tudo aquilo que Deus coloca para a gente. E aqui alguns pontos para refletir e praticar, né? Para a gente se reconhecer como convocado por Deus, alegrarmos no chamado que Ele tem e vestir a camisa do reino, como a gente colocou, simbolizando aqui, né? E aí ao término a gente faz essa pergunta para o pessoal, né? E você? Você já vestiu a camisa do reino? Você está preparado para o chamado? E eu vou perguntar ao pessoal aqui, ó. Vocês estão preparados para o chamado? É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Ô, Thiago, e o objetivo da classe de vocês ali é conhecido como a classe de casais, certo? Então, tem um outro nome, mas ela é conhecida como classe de casais. E qual que é o objetivo da classe de vocês? E aí eu queria que você falasse esse objetivo e também que você convidasse o pessoal para vir para a classe de vocês, para participar dessa escola bíblica dominical que acontece todo dia, todo domingo, né, às 9 da manhã, certo? Sim, aqui na verdade a gente tem bem implementado aqui o Ministério de Casais em Cristo aqui, né, na nossa igreja presbiteriana Maranata. E o interessante é o seguinte, a gente criou essa classe, né, uma classe de casais, né,
e classe de famílias, para justamente a gente conseguir ter uma comunhão entre os irmãos da igreja, para que fossem partilhados todos os problemas, qualquer tipo de indagações que existam. Então a gente tem diversos temas que a gente traz para a nossa classe, por exemplo, discussões sobre como melhorar a comunicação entre marido e mulher ou com os filhos, como a gente consegue melhorar a questão de educação de filhos, como a gente pode tratar também alguns conflitos, alguns desertos e tempestades no casamento. E tem sido bênção na vida da nossa igreja, tem sido bênção nas famílias. Nós temos testemunhos muito positivos aqui de famílias sendo transformadas por esse trabalho que a gente tem feito. Então nós temos aqui, com o apoio do pastor também e de todo o pessoal que tem se colocado à disposição para poder fazer essas aulas, trazer um tema, e cada aula a gente traz um tema diferente. Então convido a vocês que estão nos assistindo, que venham fazer parte aqui, venham conhecer a nossa igreja, venham participar da classe de casais, porque com certeza vai ser bênção na sua vida. O Tiago também faz parte do Ministério de Discipulado, né? Então nós temos ali o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, depois tem o Elos, que o Tiago dá, inclusive, a aula para o Elos, e a classe de casais é mais um braço, né, desse acolhimento que a gente tem com a família aqui na nossa igreja, né? Os discipulados que acontecem constantemente na nossa igreja. Então, graças a Deus por isso, por esse trabalho tão importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou chamar o nosso cameraman para mostrar os cartazes aqui, né? Chega aqui, cameraman, chega aqui, ó. Aqui tem um cartaz lá de João 18:36, falando sobre o reino. Aqui também tem um outro cartaz aqui falando sobre Tiago. Ó o aniversariante aqui, ó. Ó o aniversariante, é hoje, hein? É hoje. Outro cartaz sobre Tiago 5:7, né? Então, o processo de ouvir. Aqui também sobre Colossenses 1:13 e 14, fala sobre o reino. Aqui também outro falando sobre o reino de Deus, Romanos 14:17 e Mateus 6:33, falando sobre o reino de Deus também. Muito bem. Aqui tem uma mesa bonita e aqui tem um mimo da classe Josué. Já peguei. O meu já está aqui, ó. Já ganhei o meu. Obrigado, Deus abençoe vocês. Ó, chique, hein? Muito bem, parabéns. Vamos aqui, chega aqui. Vamos na outra mesa aqui. Vamos na sala dos jovens. Está aqui agora, ó. Quero conversar com os nossos jovens. O que é que está rolando aqui com eles, né? Qual que é a parte de ensino deles ali? Muito bem. Bom, ela está terminando de explicar ali para duas crianças, para dois pré-adolescentes, né? A parte da classe dela. Mas dá para perceber que é um momento muito interativo aqui na nossa igreja, essa feira, mas um momento também precioso de aprendizado, né? De verificar o que essas salas estão aprendendo, como que estão aprendendo, assuntos relevantes para a vida do ser humano. Então, fica o convite para você vir para a nossa Escola Bíblica Dominical. Acontece todos os domingos, começa às 9 da manhã e termina às 10h30. Então, começa às 9 e termina às 10h30. A nossa Escola Bíblica Dominical é um convite para você vir participar aqui com a gente todos os domingos. Muito bem, Kátia, nós estamos aqui ao vivo no nosso canal do YouTube e eu queria perguntar para você o que vocês estão apresentando aqui, o que vocês prepararam para essa mostra cultural. Deixa eu pegar para vocês aqui uma lembrancinha daquilo que a gente estudou nesse ano. Essa lembrancinha, marcador de página, ela representa em forma de imagem os principais temas que a gente aprendeu esse ano na classe Timóteo. Os temas estão representados através de 3 figuras. O medo, através do emaranhado, né, de pensamento, a fé, que é representada pela torneira, e a água que transborda dessa torneira, e o avivamento, que também é representado pela essa água transbordante, o fogo e os ramos que surgem, né, a partir do avivamento. Um dos temas que a gente está apresentando agora nesse momento também com o Gustavo é sobre a fé, representada através da torneira e da água.
A fé, como lá diz em Romanos, é a certeza daquilo que a gente espera e daquilo que a gente ainda não viu. Então, assim como a torneira e a água que flui da torneira, quando a gente tem uma torneira, a gente sabe que vai sair água dela. A gente aprendeu de pequeno que é assim que acontece. E a gente tem certeza e a gente espera, quando a gente abre a torneira, que a água saia, que a água flua. Então, por isso que a torneira e a água são a figura que a gente usou para representar a fé. Assim como a gente tem a certeza que Deus dá para a gente, que é a fé, a gente tem essa certeza que a água vai sair dali, existe a torneira também com uma válvula, em que a gente, sendo discípulos de Jesus e seguidores, né, de Deus, a gente tem a responsabilidade de ir na torneira e abrir a torneira, para que essa fé que Deus deu para a gente, que é a água que flui, ela transborde na nossa vida e na vida dos outros ao nosso redor. Então, o aspecto da fé e da torneira tem esses dois aspectos. A água que flui, que é a fé que Deus deu, e a torneira com uma válvula que a gente tem que abrir, para que essa fé transborde, né, na vida das pessoas. E assim, ela também é representada pelo avivamento, o fogo, né? Quando você, com fé, você pode se chegar a Deus e pedir para que Ele haja em nosso meio, né? Assim também o avivamento. Assim como aquele avivamento que aconteceu ano passado em Asbury, né, nos Estados Unidos. As pessoas se achegaram através do conhecimento da palavra e da oração e louvor. Elas se achegaram a Deus, pediram para que Deus desse aquele avivamento para elas, e Deus concedeu, mas eles precisavam também agir, eles precisavam pedir, buscar, orar, ler a palavra. E aquilo foi se multiplicando, né, naquele meio, na cidade, no país e em tantos outros lugares. Então, aqui tem essas duas figuras de linguagem. E a outra, sobre o medo, é que às vezes a gente tem a questão do medo, né? Em nossos pensamentos, elimina o nosso pensamento. Mas também a gente é responsável por filtrar esse medo. Aqui mostra a forma como ele é filtrado através dessa torneira, para que a gente possa agir com fé e coragem, mesmo havendo medo em nosso meio, né? Deus chama a gente para isso, e o Espírito Santo ajuda a gente nesse trabalho. Então, esses foram os principais temas que a gente abordou nesse ano, e a gente chegou no final e viu que estão todos interligados, pela graça de Deus, né? Eles foram interligados através dessa figura de linguagem, e cada um pode levar essa lembrancinha para lembrar desses aspectos e quando estiver lendo a Bíblia. Legal. E para você, o que tem de fundamental participar dessa sala, por exemplo, dessa classe todos os domingos? O quão é importante para você participar disso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e convidasse as pessoas a vir participar também dessa classe com vocês. Para mim, o aspecto mais importante é o conhecimento da palavra, o crescimento no conhecimento da palavra, né? A comunhão é um dos outros aspectos que a gente tem nessa classe, porque a gente traz temas sempre baseados na palavra e a gente discute entre nós sobre eles. Então, a gente tem esse aspecto de comunhão também, de se achegar um ao outro, conhecer melhor a opinião do outro, mas sempre fundamentado na palavra. Então, para mim isso é muito importante, porque eu vindo aqui para a igreja recentemente, é uma das coisas que eu busco, né? Claro, cultuar a Deus, mas também ter comunhão com a igreja, a gente poder edificar um ao outro. Então, a EBD, as pequenas classes, como essa do Timóteo, ela está agindo dessa forma, ela está trazendo a palavra, a gente está aprendendo sobre ela, crescendo, e a gente também está tendo comunhão e edificando um ao outro, né? Então, esse é um pequeno exemplo de como a gente está fazendo isso na EBD. Eu acho que isso, para mim, é muito importante por esses dois aspectos. Legal. E o molde que é feito essa sala, né, essa classe, é com muita pergunta, muita discussão, muito bate-papo, né? É uma sala bem descontraída, ao meu ver, assim, dessa exposição, dessas verdades que são esclarecedoras na vida da gente, que nos ajuda a organizar esses pensamentos, a fazer os filtros, né, a esticar a linha, né, não deixar embolado, tudo enrolado, né?
mas de forma muito descontraída também, mas não é apenas uma exposição, né? Mas também ali é uma interação entre os alunos, perguntando, questionando, né? É isso que acontece lá, né? Esse é o principal modelo de como a classe funciona, realmente. E tem pessoas de todas as idades, apesar de a maioria ser mais jovem, mas tem pessoas de todas as idades para a gente ter essa troca mesmo, né? A gente ter a exposição e também as discussões, as conversas, a gente refletir mesmo sobre os assuntos. Legal, legal. Muito obrigado, Catarine. Muito obrigado, Deus abençoe. Esse aqui é o Vitão. Vamos lá, Vitão, o que você preparou pra gente aí nessa amostra cultural aí? Eu vou falar um pouquinho sobre o avivamento, que foi um tema que a gente abordou, tendo como base o caso que aconteceu na Universidade de Asbury, no início do ano, que durou de dia 8 ao dia 24/2. Eles estavam tendo um culto na universidade, que eles sempre tinham, só que acabando o culto, eles sentiram a vontade de continuar ali adorando a Deus, glorificando Ele. A gente foi tentar entender o que é avivamento. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, o avivamento é quando há um declínio espiritual de algum lugar, seja um povo, uma nação, e Deus envia alguém cheio do Espírito Santo para fazer com que esse povo volte a ter comunhão com Deus, volte a ter uma vida de oração, volte a ler Escrituras. E a gente foi ver outros exemplos que teve de avivamento. A gente descobriu que nessa universidade ela já tinha tido alguns outros exemplos de avivamento, assim também como na Coreia, teve um grande caso. E o exemplo bíblico seria o caso de o Pentateuco, não, o caso de Atos, quando teve o Pentecostes e a descida do Espírito Santo. E a gente viu também que um avivamento sem uma vida de oração não é um avivamento. Ou seja, para acontecer um verdadeiro avivamento, precisa ter um momento de oração, o pessoal tem que estar orando, pedindo um avivamento. E a gente vai ver alguns exemplos bíblicos, outros, no Antigo Testamento, era quando o povo se afastava de Deus, e Deus levantava um líder, um rei, um profeta, que mandava o povo voltar a ler a Bíblia, a voltar às Escrituras, voltar a ter comunhão com Deus. E no Novo Testamento, era no tempo de Jesus ia, mas depois Deus enviava algum apóstolo, ou Paulo escrevendo suas cartas, para fazer com que o povo voltasse a ter comunhão com Deus, voltasse a ser ativo na igreja. E obviamente é esse choque, né, de alguém de um lugar sem Deus e alguém cheio de Espírito Santo. E daí também a gente viu que não é uma mudança brusca na liturgia, e sim na gente, na nossa vida. Da gente voltar a orar, a ler a Bíblia. E a gente viu também que por ser um lugar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, normalmente acontece muitas coisas inexplicáveis, muitos milagres. Gente doente, gente triste, gente com problemas psicológicos, acaba sendo curado. Mas também, devido a algum muito esfriamento espiritual, muita gente entra ali, acha tudo bonito, mas não consegue entender o que verdadeiramente está acontecendo. É interessante essa parte do movimento que aconteceu lá desse avivamento na faculdade, porque muitas das vezes, ao meu ver assim, a gente tem uma dicotomia, a parte acadêmica, o estudo, desconectado ou até oposto à espiritualidade, né? Então, assim, a gente aprende muitas vezes que lá nos estudos acadêmicos que a fé não é racional, a fé não pode estar ligado com o científico, mas desconectado. E o que me surpreendeu nesse movimento do Pentecoste lá, ou melhor, nesse momento do avivamento lá na faculdade, é que aconteceu isso dentro de uma faculdade. Primeiro que eles já tinham um culto quase que diariamente, se eu não me engano, né? 3 vezes por semana, já é corriqueiro esses cultos lá. E aí surge esse movimento ali desse avivamento que aconteceu, que durou quantos dias? Não lembro quantos dias foram. Durou 16 dias. Durou 16 dias, assim, ininterruptamente, 24 horas por dia, 16 dias, pessoas lá, entrava um, saía outro e voltava outros, e aí não foi 3 dias da semana não, foram todos os dias da semana, quase durante quase 3 semanas. Foi um negocinho muito espetacular, né? E ao teu ver, assim, né, essa fé tem que estar desconectada do acadêmico, do estudo, ou ela pode estar conectada com isso? Eu não entendi a pergunta.
a fé do indivíduo, do jovem, do adolescente, da criança, ela pode ter conexão com os seus estudos, por exemplo? Ela tem conexão com os seus estudos ou ela tem que estar desconectada? Eu acho que sim, ela pode ter conexão com os estudos, até porque a fé ela é algo bem racional. Muita gente acha que não, que a fé é emocional, mas a fé, se você for analisar, é bem racional, porque a fé é a certeza de coisas que não se vê, não, é a convicção das coisas que se esperam, isso. Então, tipo, você não vê aquilo, mas você tem certeza que isso vai acontecer. E, tipo, se você for analisar as coisas, se você for olhar bem a fundo, você consegue ver a mão de Deus em vários lugares. Seja no nosso corpo, desde as micro coisas que são super complexas, até o macro, de coisas assim que você fala, meu, como isso é possível? E você consegue até ver várias relações de algum micro com algo macro. Por exemplo, você olha as íris do olho de uma pessoa e os relâmpagos são parecidos, formatos relâmpagos. Você vai ver coisas super complexas também. Por exemplo, para o universo existir, se não me engano, ele depende de 26 constantes. E se uma fosse um pouco a mais ou um pouco a menos, não existia o universo. Então, é um negócio bem racional. Eu até brinco com meus amigos, que não são cristãos, que você precisa ter mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. Porque você precisa negar tudo isso, você precisa negar todas as evidências para poder acreditar que ele não existe. Legal, legal, legal. Parabéns, obrigado. E agora aqui é a mesma parte. Legal, muito bom. Calma aí. Então calma aí, continua aqui que agora é com a parte do medo. Rapaz, você tem medo, é? Diga teu nome, por favor. Meu nome é Edson. A gente tem medo às vezes, né? Às vezes a gente tem medo. A gente viu que, sobre a aula de como vencer o medo, né? A gente viu que primeiro o medo ele passou a existir com o pecado original, né? Antes não havia medo, e aí com a entrada do pecado original no mundo, o medo passou a existir, porque comeram, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente também viu que existem dois tipos de medo, né? O medo positivo seria aquele da autopreservação, né? A prudência, é quando a gente evita algumas situações de perigo ou de risco, tendo essa noção de prudência, de autopreservação. Não vou fazer tal coisa, não vou botar a mão no fogo, que eu vou me queimar, né? Não vou no... Tomada, né? Exatamente. Então tem essa prudência, né? E tem o medo negativo, que é situações que a gente tem que enfrentar, mas a gente está com medo de enfrentar, e isso ou é um medo que a gente mesmo, a nossa cabeça está criando, ou às vezes até o inimigo está criando esse medo. Porque ele está sendo, o medo nesse caso, ele é um obstáculo para a gente cumprir a vontade de Deus. Então esse é o medo negativo que a gente tem que lutar contra ele, né? Não pode deixar ele vencer a gente, ou não pode deixar ele ficar no caminho para a gente cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, estou com medo de pedir perdão, ou estou com medo de correr atrás de algum sonho, ou Deus tem colocado alguma coisa no meu coração há muito tempo, eu estou com medo de fazer. A gente tem que vencer esse medo, né? Não pode deixar ele vencer a gente. E a gente viu algumas formas de vencer isso, né? E uma delas é olhar para Deus. Ao invés de olhar para um problema, alguma coisa que está nos dando medo, é olhar para Deus e ver o quão infinitamente maior Ele é do que esse problema ou essa situação que está colocando medo na gente. E da gente pegar coragem nisso, força e seguir em frente. Então foi basicamente isso, de uma forma resumida, que a gente viu sobre como vencer o medo em Deus, né? Com a ajuda de Jesus. Muito bom, muito bom. E eu queria que você convidasse os jovens que estão nos assistindo aí a vir fazer parte dessa turma também, dessa classe tão importante. E para isso eu queria que você falasse um pouquinho do que é e o que foi relevante para você participar dessa classe, e aí fizesse esse convite, por favor. Beleza. Bom, venham participar da aula, vocês serão muito bem-vindos. A classe está aberta para vocês.
Bom, o que tem sido importante, a gente aprende muita coisa lá, né? A gente discute muita coisa, então a gente tem a oportunidade de ver outros pontos de vistas, né? Não só do professor, mas também das outras pessoas que frequentam a sala. Então isso agrega muito valor, né? Porque às vezes a gente tem os nossos pensamentos, é sempre bom ver uma outra perspectiva para a gente aprender mais e também para treinar essa questão de discutir, né? Discutir de uma forma saudável, né? E todos crescerem em Cristo. Então, e mais recentemente, mais ultimamente, eu tenho aprendido também muito como professor, né? Que exige aí um esforço diferente, algumas tarefas diferentes. Tenho aprendido muito com isso também. E também com a sala, né? Novamente. Então a gente tenta manter esse estilo um pouco mais aberto, talvez, né? Da gente não só ser o professor falando a aula inteira, mas abrir para a discussão, para as pessoas comentarem a opinião delas, todos fazerem perguntas. E sempre orando para Deus guiar a gente, né? Para a gente sempre aprender a verdade. Não aprender a opinião, aprender a verdade, aprender a Bíblia. A gente sempre toma esse cuidado, né? Para Deus guiar, o Espírito Santo guiar todos nós ali. E é isso, todos estão convidados aí, serão muito bem recebidos e vai ser bênção. Obrigado, Edson. Deus abençoe aí na condução das aulas. Essa é uma turma bem interessante, que discute, que fala, e jovem agora é isso, né? Porque antigamente falava, é assim porque é assim, ponto, acabou, né? E hoje não é mais isso, né? E graças a Deus por isso, porque a gente pode questionar, a gente pode perguntar, a gente pode falar, né? E por que isso? Por que é desse jeito? Por que é dessa forma? Né? E trazer resposta que é contundente, né? Resposta que é relevante para a vida dos nossos jovens no geral, né? Muito obrigado. E aí venha para a classe, venha fazer parte dessa turma bem interativa, a classe Timóteo aqui da nossa igreja. Deus abençoe. Vamos lá. Chega aqui. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho. Agora vamos chegar aqui na classe MQV Kids. Está aqui a Vera. Vera, por favor, tudo bem? Qual que é a tua classe, Vera, e o que vocês têm trabalhado nesses dias? Então, esses dias a gente está com uma nova revista, né? Mas a revista dos trabalhos da Feira Cultural foi a Terra Prometida. Então, foi todos esses assuntos que tivemos, né? E cada criança se identificou com uma história e fez o cartaz e está falando sobre a história para cada pessoa que está interessada em saber. E eles parecem que estão sabendo, não é, Vitor? Todos eles, cada um a sua historinha e com muita dedicação. Acho bom. Então, compareceram em massa, né? Que bom. A gente agradece, só tem a agradecer. Essa classe é de quantos anos? De 7 a 9 anos. De 7 a 9 anos. É uma turminha que está aprendendo a ler, que está descobrindo algumas coisas novas, né? Tem alguma dificuldade, às vezes, na escrita, em palavras, mas a gente ajuda, né? E, na medida do possível, a gente está ajudando quem precisa. A maioria já é alfabetizado, escreve direitinho. Muito bem, vamos ver então na prática o que elas aprenderam aqui, né? Calma aí. Fala teu nome. Vitória. E o que você aprendeu, Vitória, nesses dias aí? Eu aprendi muitas coisas sobre Deus e aprendi várias histórias bíblicas, por exemplo, a juíza Débora. Da juíza Débora. Olha que legal, hein? Muito bom. E o que você aprendeu da juíza Débora? Eu aprendi que na história da juíza Débora, por causa de eles pecarem a Deus, Deus mandou o rei Jabim, que ele era rei de Canaã, ele era muito malvado. Por causa disso, por causa de pecar, ele mandou uma lição para eles. Depois disso, Deus prometeu para Débora que eles iam ganhar a guerra. E quando a Débora ganhou a guerra, eles comemoraram com um cântico oferecido ao Senhor.
Que legal. Então, assim, tinha um povo inimigo que estava oprimindo o povo de Deus, certo? Estava escravidão o povo de Deus. Então, aí Deus levanta a juíza Débora para articular, para fazer, então, promover a libertação do povo de Israel. É isso, então? Sim. Sim. Que legal, que legal. Muito bom, hein? Muito bom. O nome Débora significa abelha. Olha que legal. Olha que chique, trabalhadora, né? O julgamento das pessoas aonde embaixo do quê? Na palmeira. Ela falava com Deus na palmeira. E ela ficava lá e ela era juíza. Ela comandava e julgava o povo de Israel e resolvia umas soluções. Olha que 10, hein, gente? Muito bom. Parabéns, Vitória. Parabéns. Como ela agradecia a Deus? Ela agradeceu cantando um cântico oferecido ao Senhor por ter ganhado a guerra. Que legal. Parabéns, parabéns. Que seja cânticos aí, dando glórias ao nome do Senhor, né? Agora, fala o teu nome. Renata, E o que você tem para falar para nós, Renata? eu vou falar sobre Sansão. Sansão, olha aí. Ah, aquele cartaz lá em cima, lá. Olha lá, mostra lá em cima lá o cartaz lá, o Sansão. O forte, fraco, ó. Sansão foi um líder de Israel que ficou conhecido por sua grande força física. Ele lutou contra os filisteus, um povo que oprimia Israel, e matou muitos de seus inimigos. Sansão também ficou conhecido por sua relação com uma mulher chamada Dalila, que destruiu a sua força. E a história de Sansão é muito legal, né? É muito legal. A história de Sansão é muito legal, assim, um tempo foi bem interessante. E olha só, ele venceu os inimigos? Como que foi isso? O que aconteceu? Sim, porque Dalila cortou o cabelo dele enquanto ele dormia e ele foi aprisionado e ele foi cego também na prisão. Mas daí ele orou, ele se arrependeu e orou e Deus deu a força de novo para ele e ele conseguiu enxergar de novo. Ah, então aí ele errou, certo? Aí ele foi preso e foi levado para a prisão. E aí ele, o que ele fez lá? Ele se arrependeu do erro dele, foi? Sim, e orou. E orou. Então, quando a gente erra, a gente pode se arrepender e orar a Deus pedindo perdão, certo? Sim. Olha que legal. E aí, o que aconteceu? Aí ele ficou fraco, ele ficou forte. O que aconteceu? Não, porque Deus deu a força para ele de novo, porque ele orou a Deus e se arrependido dos pecados. Ah, olha que interessante, né? Aí ele se arrependeu, ele orou a Deus, Deus deu força para ele novamente. Aí ele pegou a mão na coluna lá e o que ele fez? Ele quebrou. E a coluna e tudo caiu. Nossa, tudo caiu em cima dele também? Sim. Mas o que aconteceu então quando as colunas caíram e todo mundo que estava lá naquele prédio, o que aconteceu com isso? Todos morreram, mas Sansão morreu. E Jesus ficou feliz com ele porque ele viu que ele errou e se arrependeu dos pecados. Muito bom, Renatinha. Obrigado, tá, querida? Olha que legal. E ali tem uns versículos que é Juízes 13, 3 a 5 e Juízes 13 e 24. Eu vou ler o 13 e 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Muito bom. Obrigado, Renatinha. Olha, muito bom. Vamos lá agora, cadê? Quem que é agora? Vocês dois aqui. Então fala o nome de vocês dois aqui, vamos lá. Nicolas, Henrique. Muito bem. Então o que vocês têm para falar pra gente? Sobre as muralhas de Jericó.
E o que vocês aprenderam da muralha de Jericó? Tem uns desenhos aqui, né? Aqui é muralha? O que é isso aqui? É, muralha. E o que vocês têm para contar pra gente das muralhas de Jericó? Deus mandou Josué e sua tropa andarem 7 vezes por 7 dias. Então esses aqui são o povo de Deus rodeando a Jericó, é isso? E aí, da última vez que eles rodaram, no 7º dia, na 7ª vez, eles gritaram e tocaram trombetas. E as muralhas caíram. Cara, e as muralhas caíram quando eles tocaram as trombetas? E gritaram. Mas qual que é a lógica disso de as muralhas cair quando eles gritaram e tocaram trombetas? Na verdade não foi eles. Foi Deus, a fé em Deus que derrubou as muralhas. Então, quando eles gritaram e tocaram as trombetas, depois de dar 7 dias dando volta, no último der 7 voltas, sem falar nada, todo mundo quieto, eles gritaram, tocaram a trombeta e o muro caiu. Na vida real isso não é possível, mas só com fé em Deus. Então, quem derrubou as muralhas não foram o grito, não foram as trombetas, foram Deus. Isso, foi Deus, olha que top. Muito bom, muito bom. Então, se a gente confiar em Deus, obedecer a Deus, né, ficar firme com Deus, Ele nos abençoa também, certo? É isso, não? É ou não é? Sim. Sim. Sim? Sim. Sim, muito bem, muito bem. Olha o marcador aqui, olha que legal, ó, marcador. Muito bom, parabéns, parabéns. A Giovana, vamos que... Bom, qual que é o teu nome, então? Giovana, Giovana, o que você tem para falar pra gente, Giovana? eu vou contar a história de Moisés. A história de Moisés. Então começa na onde? Bom, Moisés, ele nasceu e eles queriam que fosse uma menina, para certamente ele não morrer. Aí, colocaram ele no rio, certamente para ele não morrer. Ele achava que ele era um egípcio, depois ele fugiu para o deserto. Depois ele falou com Deus. Depois ele libertou o povo. Depois ele atravessou pelo mar. E depois ele desceu com os 10 mandamentos. Que legal. Então, assim, a história de Moisés vai desde o nascimento dele, quando ele nasce lá, é perseguido e quase vai morto, vai até receber as tábuas da lei, os mandamentos, é isso? É. E o que mais que você gostou dessa história aqui de Moisés? É porque eu ficava assistindo dias e dias para conseguir ver a história inteira. Ah, legal. Mas assim, qual o momento que você mais gostou, que você achou assim, nossa, esse momento assim é muito especial? Aqui eu não fiz, né? É quando ele foi pro deserto, ele conheceu Zápora. Eu não consegui fazer. Ah, legal, muito bem. Desobedeceu, o que aconteceu? Ele desobedeceu o Senhor Deus, bateu o cajado dele e ele entrou na terra prometida? Não. Né? Ele não entrou. E quem que entrou com o povo de Israel, atravessou o Rio Vermelho? Foi o Josué. Isso. Muito bem, muito bem. Mas assim, errar, todo mundo pode errar, né? A gente vai errar e mesmo assim Deus não deixou de querer ele bem, né? É verdade. Verdade. A gente confessando ao Senhor Deus a nossa falta, os nossos pecados, Ele nos perdoa, né? Não é, Giovana? De tudo que a gente estiver errando. Isso, muito bem, muito bem. Muito bem, obrigado, Giovana, Deus abençoe, uma princesa. Muito bem, gente, essa foi a nossa feira cultural, nossa mostra cultural da Igreja Presbiteriana Maranata desse ano 2023.
Fica mais uma vez o convite para vocês irem participar com a gente da nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9 da manhã, vai até às 10h30, 10h30 horas. Então é um momento muito importante de ensinar, de aprender, de viver, de questionar, de perguntar, de trabalhar princípios e valores para a vida. Então Deus abençoe, que esse tempo seja um tempo de crescimento, de amadurecimento, mas também um tempo de vida prática com o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, um bom domingo a todos.